elaboração de especificações de balões e estações bases para coleta de dados ambientais que compõem o CIPAM. A segunda questão. O ministro da Agricultura, senhor José Eduardo Andrade Vieira, quando esteve no Senado pela última vez para discutir o projeto CIPAM, informou àquela casa que seu ministério havia realizado até o momento 2 reuniões para discutir conjuntamente o projeto. Nenhum realizado, palavras dele, para a implantação do projeto no Ministério. Por sua vez, o ministro do Meio Ambiente, senhor Gustavo Krause, disse que em seu ministério pouco existe em termos de infraestrutura para uma gestão, para a gestão e manipulação dos dados gerados pelo CIPAM. O IBAMA possui apenas 35 fiscais para uma área de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. E, ao que se sabe, o governo não previu verbas orçamentárias para que nenhum destes ministérios se equipe adequadamente no sentido de participar ativamente do projeto. Nesse quadro, não há possibilidade concreta de realizarmos um alto investimento em um sistema sem termos condições de utilizar os seus recursos. Mesmo no Ministério da Aeronáutica, ao se detectar uma aeronave suspeita sobrevoando certas regiões distantes da floresta, haveria condições para acionar a frota a tempo de interceptar a aeronave a qualquer momento? Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado, o senhor brigadeiro Ivan Frota, para responder às perguntas dos senhores deputados. Senhor presidente, eu gostaria de continuar de pé, por favor, para fazer essas respostas. Prezado deputado Cafu, obrigado por essa oportunidade. Eu tenho, às vezes, e digo isso sem nenhuma conotação dramática, durante a noite, antes do meu adormecer, e às vezes até após acordar durante a noite, me perguntando se eu teria procedido corretamente naquele evento do Senado, naquele dia 16 de janeiro. Se eu não deveria ter feito outras coisas, se eu não deveria ter reagido fisicamente às agressões que eu sofri. E eu confesso que até hoje eu não tive uma resposta que me satisfizesse para essas perguntas. Eu só sei que, se por acaso tivesse acontecido isso, eu tenho a impressão que as consequências hoje seriam bastante diferentes do que o que a gente teve como realidade. Porque a nação toda, naquele dia, assistiu uma cena triste no Congresso Nacional, na casa mais alta do Congresso Nacional, onde, entre outras coisas, um senador, presidente de uma comissão, interrompeu o funcionamento da comissão, porque
ele se julgou com o direito de fazer essa interrupção. Ele poderia não querer mais presidir a sessão. Entretanto, na minha opinião, não poderia ter interrompido arbitrariamente aquele desenvolvimento daquele evento que tinha oficial do Senado Nacional, que eu tinha sido convocado para fazer um depoimento e não tinha me oferecido para fazer o depoimento. Então, aquela cena foi triste, a meu ver, a mais triste de todas em termos internacionais, porque o mundo todo viu, naquele momento, ou pelo menos julgou, que a nossa democracia não era tão sólida assim quanto se podia pensar. Em que, num momento daquele, um cidadão brasileiro era tratado daquela forma, sendo impedido de apresentar sua opinião na casa exatamente onde deveriam existir os contraditórios. Então, o safado, o sem moral e outros adjetivos que ele me dirigiu não me pesaram muito, honestamente. Eu assisti aquilo com determinada até fleuma, e para mim surpreendente, porque eu resisti àquilo daquela forma. Mas eu quero aproveitar essa abertura que o senhor me dá para dizer o seguinte: ele me chamou de sem moral. O senhor não tem moral para falar isso aqui, ou para vir aqui falar essas coisas, porque o senhor foi me pedir voto na Bahia. Eu tive vontade de dizer para ele o seguinte: primeiro, não foi pedir voto para ele. Eu, na época, estava envolvido com um problema um problema com o PL, que o PL, isso são fatos passados, que tinha me abandonado em determinado momento, e eu desesperadamente estava procurando, nos diretórios do PL, através do nosso país, procurando ver se ressuscitava aquela minha posição. E lá na Bahia, quem mandava no PL era ele. Então, houve um contato indireto com ele naquela época. Mas eu tive vontade de dizer para ele o seguinte: Vossa Excelência tem razão. Quem se aventura, que tem a coragem, ou melhor, se aventura a lhe pedir votos, realmente é sem moral. Então, essa era a pergunta, era a resposta que eu queria dar para ele no momento, mas não me contive. Depois disse que a minha candidatura era natimorta, que eu tive meia dúzia de votos, me chamou até de pobretão. Quer dizer, os adjetivos foram tão fracos para procurar alguma ofensa contra mim, que até de pobretão eu fui chamado, que para mim foi um grande elogio. Eu tive vontade de dizer para ele, realmente, eu não consegui ter os votos que eu eventualmente poderia ter tido, porque eu não aceitei propinas de empresários, eu não aceitei os conchavos com bancos privados que forneciam apoio e forneceram apoio para ele, pelo menos por denúncias aí de pasta rosa e outras coisas, mas deu vontade de dizer isso para ele também. Bom, então, e quem não tem moral, me desculpe, eu tenho que dizer, porque o senhor está me dando essa oportunidade, é quem muda, ou usa uma posição pendular a respeito de um assunto tão importante quanto esse do Civan, e que, num determinado momento, defende ardorosamente a condenação desse projeto, e que, de repente, muda de posição porque recebeu alguns favores que a nação inteira conhece, e que agora parece que está voltando atrás. Então, e até agora, por denúncia de reportagem de revista, nós tivemos, eu pelo menos li, de que parece que ele já voltou de novo a outra posição de ameaças para que ele possa conseguir os objetivos que conseguiu anteriormente. Então, eu acho que... E outros acontecimentos aí, que nós assistimos após esse, no próprio Senado, que a nação inteira está vendo quem é que é o insano, quem é que é o desequilibrado, né? Acho que isso é tão evidente que não me dá nem, não me exige o esforço de demonstrar à nação, na realidade, quem é um e quem é o outro. E me chamar de incompetente, me desculpe, eu não sou tão competente como o meu amigo, o deputado César Lacerda, disse aqui. É verdade, não só isso, logicamente, todos devem ter identificado uma amizade muito grande, familiar, porque nós somos parentes, tudo isso. Mas também não sou incompetente que o senador Antônio Carlos Magalhães me disse naquele momento. Afinal de contas, cheguei ao último posto da minha carreira, fiz a minha carreira de uma forma razoável, e isso
não foi justo a maneira como ele me falou. Me desculpe a demora na resposta, nessa parte que é um pouco sentimental, mas eu vou procurar ser objetivo nas outras. Bom, a subida de valor que a ESCA ia receber, né, de 100 milhões para 250 milhões, é fruto exatamente desse superdimensionamento desse projeto, que foi também fruto da quantidade de dinheiro que se envolveu no problema para ser utilizado de uma só vez, onde naturalmente as pessoas perdem o controle. Esse é um dos grandes prejuízos de se pretender fazer grandes aquisições em pacotes muito grandes, que acaba a pessoa perdendo, os dirigentes do processo perdendo o controle e as porcentagens passam a assumir proporções gigantescas. E também leva a gente a supor que os interessados podem ter até contribuído para que houvesse esse crescimento de especificações em torno do projeto para que esses valores subissem. Bom, mas essas coisas são muito difíceis da gente provar. Como eu disse, eu não quero dizer aqui, não quero chegar a dizer que aqui tem havido roubo ou coisa que vale, mas para a gente pegar um ladrão é a coisa mais difícil do mundo. Eu digo sempre, se eu apanhar em flagrante, alguém pegar na minha carteira, ele vai dizer, desculpe, eu estava querendo ver o tipo para comprar uma igual, qualquer coisa. Mas pegar ladrão é a coisa mais difícil do mundo, né? Bom, a segunda é óbvia, porque se é um empreendimento de segurança nacional, como é que se com todas essas precauções de não divulgar informações ou coisa que o vale, que se escolhe uma empresa estrangeira com todas essas características que nós acabamos de dizer? Quer dizer, é uma incoerência inaceitável. Só isso demonstraria completo, ou pelo menos ingenuidade, no trato de um assunto dessa natureza. Não há a menor aceitabilidade que se possa levar para frente uma coisa com essas características. E com o problema da licitação, é outra inconsistência. Eu lamento dizer isso, eu lamento profundamente pela aeronáutica, não pela aeronáutica como instituição, mas pelas pessoas que estão dirigindo pelas eminências pardas, que estão convencendo as autoridades, convencendo os chefes a irem para frente, por motivos outros até de vaidade, para levarem isso para frente, né? Essa dispensa de licitação é absolutamente inconsistente. Eu não posso deixar de pensar, sem poder provar, que essa dispensa de licitação foi carta marcada, para que se escolhesse uma determinada empresa para ser a implantadora do projeto. Essa é a visão que eu tenho, apesar, pelas evidências de todo essa apresentação dos argumentos no Conselho de Defesa. E quanto às atas do Conselho de Defesa, que não foram encontradas, eventualmente é outro aspecto muito delicado que a gente gostaria de talvez levar à frente. Eu me lembro que o senador Suplicy chegou a fazer o pedido de vista dessas atas e não conseguiu, parece, recebê-las. Então, é muita dúvida colocada em cima de coisas muito sérias que precisam ser revistas. E o problema da Westinghouse é um exemplo. Quando eu digo, esse dinheiro, 1 bilhão e 700 milhões de dólares, vai ser gasto, como é a exigência sempre do Exim Bank. O Exim Bank, sempre que eu digo isso, porque tive a oportunidade de ver outras coisas, ele, quando empresta dinheiro, ele coloca certas exigências, além daquela da compra no mercado do país, ele coloca uma exigência, por exemplo, de intermediação. O desembolso desse dinheiro, desse financiamento, ele exige que seja feito através de uma empresa americana. E essa empresa passa a ser a intermediária. Consequentemente, no mínimo, e isso a gente tem visto na experiência que tem, é da ordem de 17% a 20%, chegando a 25% as taxas de administração, dependendo da dificuldade, do grau de dificuldade e importância dessa intermediação. Então, todas as despesas serão feitas através dessa intermediação. É óbvio que duas coisas acontecem. A obrigatoriedade do mercado americano eleva o preço das coisas. Naturalmente, porque só é mercado único, eu não posso apelar para os outros mercados do mundo, então os preços sobem. E vão subir mais ainda por causa das taxas de administração, sem se falar aí nas comissões e outras coisas que a gente também não pode provar. Mas a coisa lógica é de que esses equipamentos certamente que estão com sobrepreços, ou seja, com preços majorados, sem a menor dúvida. E o caso da Westinghouse é um caso que se preferiu um equipamento mais moderno pelas explicações, e que nem tinha ainda sido testado suficientemente,
mas que se imaginou que um equipamento transistorizado fosse melhor que um equipamento valvulado. Eu confesso que eu não tenho elementos técnicos para avaliar a respeito disso. Conheço o assunto e a diferença de preço de uma coisa para outra. Como todos esses problemas trazem à tona muita dúvida a respeito desse assunto, eu acho que o governo federal está se desgastando profundamente no momento em que ele resiste à intenção de levar para frente. Bom, ao deputado César Lacerda, muito obrigado pelas suas colocações, muito agradecido, me sensibilizaram muito as suas palavras. O deputado João de Deus também fez, João de Deus, né? João de? Não, Miquel. Não, Miquel Paz, desculpe. Ele estava embaixo. Deputado Paz fez também referências sobre tecnologia de ponta, o problema do boicote que nós temos recebido no nosso país já há muito tempo. Eu vou fazer um minuto só de digressão. Eu, entre outras coisas que fiz na minha vida, fui diretor do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Aeronáutica e fui encarregado do sistema do projeto nuclear e do projeto espacial, do programa espacial e do programa nuclear. É impressionante o boicote que nós recebemos aqui no Brasil, quer dizer, a sociedade tinha que saber disso, dos chamados 7 grandes. Existe uma coisa chamada MTCR, que é Missile Technology Control Regime, quer dizer, é um controle de tecnologia missilística como pretexto para evitar que no mundo os países possam ter, por exemplo, um veículo lançador de satélite, que é o que nós temos tentado no nosso país há muito tempo, não conseguimos. É uma loucura porque o boicote é total, é uma engrenagem perfeita que impede da gente obter coisas essenciais para esse. Estamos lutando até hoje para colocar esse satélite em órbita. E estamos vendo quanto é importante que uma nação, um povo tenha a capacidade, por exemplo, de colocar satélites em órbita. Senão nós vamos ficar eternamente dependentes dos outros para esse fim. E tive a oportunidade de ver isso de perto. No problema nuclear, o acordo quadripartite, esse que foi feito com a IEA, que começou com a Argentina no binacional, depois partiu para o quadripartite, é outro absurdo. É um absurdo desses, quer dizer, é uma subserviência. Me desculpem, as senhoras e os senhores, essa ênfase que eu faço, até meio dramática, mas é um absurdo. O problema da lei de propriedade industrial agora, que a gente cede coisas assim impressionantes. O acordo quadripartite amarrou as mãos da gente totalmente no que diz respeito à pesquisa nuclear e deu direito que nós possamos ser observados, inspecionados, sem aviso prévio. Isso é uma perda total de soberania. É o que eu digo aqui, soberania não se perde do dia para a noite, soberania se perde gradativamente. E quero dizer outra coisa com muita coragem. Se o mundo todo pode ter a capacidade de produção de armamento nuclear, por que nós não podemos? Por que nós não podemos? Por que isso tem que ser, eu diria, privilégio de alguns e sacrilégio para outros? Essa é uma outra subserviência. Ou todo mundo acaba com isso no mundo, ou os países têm o direito de pretender ter igual. Porque senão vão ser eternamente escravos, como é esse caso agora do lugar do assento no Conselho de Segurança. Que só tem assento no Conselho de Segurança quem tem capacidade nuclear nesse país, né? Ou nesse mundo que está aí. Então é preciso ter coragem para enfrentar as coisas e dizer isso, enfrentar. Então o que nós estamos precisando, meu Deus, está certo, eu compreendo, nós somos um país em desenvolvimento, com muitas limitações, frágil economicamente e militarmente, mas somos um país continente, que nós precisamos fazer valer a nossa posição. Precisamos ter um governo mais corajoso, está bem, não é um governo que sai batendo de frente com todo mundo, tem que ter diplomacia, tem que saber conduzir as coisas, mas não pode ser mole demais, porque senão nós vamos ser eternamente escravos. E, para finalizar, desculpem, Quero informar o brigadeiro que Vossa Excelência tem mais 10 minutos de tempo, e se for necessário mais, pode solicitar mais o tempo necessário. Muito obrigado. Deputado Wagner de Rulli, eu quero aproveitar essa oportunidade para manifestar meu sentimento emocionado de agradecimento do senhor ter acreditado na minha pessoa e ter assumido essa responsabilidade, porque foi uma responsabilidade, logicamente, de propor aqui nessa casa essa minha vinda aqui, nesse momento. E agradecer a cada um das deputadas e deputados que aqui estão, que concordaram com essa convocação. Honestamente, isso me orgulha
orgulha a democracia brasileira, apesar do senhor ter feito a ressalva que aqui não é um órgão, uma casa decisória, deliberativa a respeito desse assunto, mas que mostra que nós temos nesse país valores sérios, que nós temos valores sérios em todas as áreas, nos nossos parlamentos, em todos os níveis. Infelizmente tem aquilo que a gente conhece por aí, que depõe contra isso, mas isso é a nossa vida, é o país, é o nosso povo, mas temos gente séria, gente que luta muito mais pelas coisas do país do que pelas suas próprias coisas. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu quero tentar responder as perguntas que o senhor trouxe dos outros parlamentares, senadores, se não me engano. No caso da dispensa de licitação, que nós até já talvez tenhamos abordado aqui de forma anterior, a sua pergunta a pergunta do senador é muito válida. Que sigilo de quê? É válida, absolutamente válida. Sigilo de quê? Sigilo da frequência dos radares? Sigilo da localização onde nós vamos colocar os radares? Sigilo da inteligência do sistema? Olha, honestamente, eu não vejo, eu como profissional dessa área, tendo trabalhado nisso durante muito tempo, não vejo o alcance dessa obrigatoriedade de se considerar, principalmente quando a gente vê os argumentos do governo dizendo que o sigilo ele não tem perigo porque já há um comprometimento contratual de que não vão divulgar. Quer dizer, é completamente ingênuo uma resposta desse tipo. Então, eu sinceramente também não aceito os argumentos que foram colocados em termos de necessidade de sigilo e daí a consequência da dispensa de licitação pelo Conselho de Defesa. Já tive a oportunidade de dizer antes que eu acho isso, na minha opinião, que houve um casuísmo para que se escolhesse uma determinada empresa para atender os interesses internacionais, entender colocações do presidente de outro país que manifestou esse seu desejo a respeito dessa escolha. Não tenho dúvida disso. E quanto à colocação do senador José Eduardo Andrade Vieira sobre o CIPAM, outra muito feliz. É dele e também do Gustavo Krause, ministro Gustavo Krause. Isso está no relatório. O próprio senador Humphrey Stafford deixou claro isso no relatório. Ele teve a coragem de dizer o seguinte: está bem, estamos recomendando a aprovação do financiamento, mas temos que levantar duas coisas importantes. A primeira delas é com relação ao problema com relação ao problema. A mente de velho agora faltou. A primeira delas é com relação à abrangência do sistema. Porque e eu falei isso aqui antes, o CIPAM, o Sistema de Proteção da Amazônia, é o sistema maior, e é ele que é o beneficiário, que deveria ser o beneficiário, porque o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, o Ministério do Transporte, Comunicações, Recursos Hídricos, eles têm que dizer o que querem. Eles precisam primeiro precisam fazer os seus planejamentos setoriais e apresentarem o que é importante para eles. E não, de repente, a gente fazer um pacote de um sistema de sensores e depois oferecer esse sistema, essas informações, e dizer, olha, vocês usem isso aí como for possível. Não, está tudo errado, tudo invertido. Nós estamos andando de trás para frente, nós estamos querendo aproveitar um financiamento que foi oferecido e queremos usá-lo de qualquer jeito, sem ter racionalidade, sem ter economia, sem ter objetividade. Então, ele botou isso, o senador colocou no relatório que exigindo que, no mínimo, até o final dessa legislatura, que o governo apresente um projeto relativo ao sistema de proteção da Amazônia, porque é a maior incoerência do mundo a gente trabalhar com a parte sem conhecer o conjunto que vai receber os benefícios dessa parte. Isso é oportuno e de ter sido colocado por esses dois senadores e ministros. De maneira que eu acho que as respostas que a gente poderia ter dado para as perguntas que foram colocadas são essas, e como eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, eu quero aproveitar mais uma vez para dizer, espero ter colaborado com essa casa de alguma forma, mais uma vez apresentando o meu agradecimento sincero por essa confiança demonstrada em relação à minha pessoa. Muito obrigado aos senhores.
Não havendo mais nenhuma pergunta dos senhores deputados, e tendo já respondido todas as perguntas, quero manifestar a minha alegria em tê-lo recebido aqui como presidente dessa casa nesse momento, brigadeiro. Dizer que essa casa se sente honrada com a sua presença e essa casa, ao abrir esse espaço aqui, se sente, logicamente, prestigiada, porque o espaço vetado para o senhor no Congresso Nacional, de um certo modo bem pequeno, mas na nossa mesma capital de Brasília, hoje, com esse espaço democrático da representação política do Distrito Federal, talvez seja um momento importante que nós tivemos aqui de dizer à nossa cidade, da nossa preocupação, da preocupação dos deputados distritais com aquilo que fica realmente submisso, relegado a um segundo plano, dentro de um posicionamento ditatorial, não concebe de nenhuma aceitação popular, que é hoje questionado por toda a cidade. Essa casa, por esse termo, fica extremamente agradecida da sua presença, do seu esclarecimento, e mais uma vez o nosso agradecimento pelo seu pronunciamento e pelo requerimento do deputado Valdinei de Role, que teve essa feliz iniciativa de trazê-lo até aqui. Muito obrigado, senhores. Está encerrada a sessão.